Porque muitos podem ter saído sem dar sinal de que de fato deixaram o país ou até mesmo antes do início do confronto, né, Ângelo? Boa tarde para você. Oi, Ana, boa tarde para você também, todo mundo que está acompanhando a gente pela Rádio Bandeirantes. A gente aguarda uma manifestação do Palácio Itamaraty para saber dos brasileiros que já conseguiram deixar ali, né, a Ucrânia, aqueles pontos aonde se concentram mais conflitos, mas até o momento ainda não obtivemos essa resposta. Mas fato é então que o Ministério das Relações Exteriores trabalha justamente para conseguir executar esse plano aí de resgate, né, desses brasileiros que estão ali na Ucrânia. A gente sabe que a missão não é nada fácil, e por isso mesmo o próprio Ministério está de olho então nessas tratativas iniciais, para tentar chegar ao fim então desta guerra, cessar fogo entre a Rússia e também a Ucrânia, né? Então é extremamente importante na percepção do Ministério das Relações Exteriores, pelo menos um avanço inicial dessas tratativas para conseguir uma autorização para justamente então se deslocarem aqui do país, né, aqueles aviões que foram colocados à disposição pela Força Aérea Brasileira. Estamos falando de 2 aeronaves, no último fim de semana, inclusive, a própria FAB confirmou que essas 2 aeronaves estão de prontidão, KC-309, digamos que é o maior modelo, né? O modelo é a maior aeronave, então, cargueira já fabricada aqui no país, então tem toda essa expectativa. Mas é importante ressaltar também que o Ministério das Relações Exteriores encontrou outra dificuldade, que é justamente porque o espaço aéreo da Ucrânia está fechado. E por conta disso, então, se trabalha com a possibilidade de fazer as buscas desses brasileiros, né, que estão tanto na Ucrânia ou em outros países ali próximos à Ucrânia, justamente nesses outros países, ou seja, uma rota alternativa, seria ali por meio da Polônia, Hungria e até mesmo a Romênia. Um outro ponto importante para a gente destacar é justamente sobre aqueles 8 diplomatas, né, que foram enviados pelo Palácio Itamaraty. Inicialmente, então, eles seriam deslocados ali para a Ucrânia, mas por conta disso, então, teve uma mudança aí nessa rota deles, na chegada, e agora vai ser na Polônia. Então, segundo o Palácio Itamaraty, uma parte já chegou, então, até Varsóvia, né, que é a capital da Polônia, e a expectativa é que a outra parte, então, possa chegar ainda no dia de hoje. Um detalhe importante também é justamente sobre as manifestações por parte, né, do governo brasileiro em relação a esse conflito. Ontem, né, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar isso. É importante ressaltar que ele tem evitado, né, fazer juízo de valor desse conflito entre os dois países, e ontem ele voltou a dizer que o posicionamento do país é justamente de neutralidade, ou seja, não quer meter a colher nessa discussão, nessa história, mas é importante ressaltar que o Congresso vinha cobrando muito, pressionando o presidente Jair Bolsonaro para que ele tomasse, sim, uma decisão, ou seja, apresentasse um comportamento ou um posicionamento mais contundente. Mas ontem ele deixou muito claro isso, falou que não, que a ideia, ou seja, o objetivo do governo é manter essa postura de neutralidade, que muita gente não concorda, né? Inclusive, alguns diplomatas, né, que tive a possibilidade de conversar, falaram justamente sobre isso, que a ideia é justamente manter, sim, o Itamaraty, essa postura de neutralidade, não meter também a colher nessa discussão. O presidente Jair Bolsonaro falou o seguinte também, né, que a manifestação que tinha que ser feita pelo Brasil já foi feita no Conselho de Segurança da ONU na semana passada, ou seja, naquela ocasião o governo votou contra, né, esse ataque da Rússia à Ucrânia. E, segundo ele, então, essa decisão não estava atrelada a nenhum outro país, a nenhuma outra potência, mas reconheceu os reflexos, né, desta guerra, inclusive nos preços dos combustíveis. Então, de fato, é isso, né? O governo mantém postura de neutralidade, Palácio Itamaraty, claro, de olho, então, nessas tratativas para poder, então, encaminhar dar a autorização para que a FAB possa, então, liberar esses militares para que eles possam ingressar até a Polônia ou outros países, onde, inclusive, já estão alguns brasileiros. Então, 2 pontos que a gente está tentando obter de informação do Itamaraty, deixando claro para quem está acompanhando quanto já conseguiram sair ali no caso da Ucrânia, e conseguiram se deslocar até outros países vizinhos ali. A gente está aguardando essa informação e também saber se já vai ser possível, então, essas 2 aeronaves saírem do Brasil hoje e, no caso, amanhã, mais precisamente falando, e na quarta-feira, então, já termos aqui os brasileiros chegando no Brasil, Ana Paula. Agora sim, Ângelo, esse é um dos problemas e talvez o mais urgente, né, que o Brasil tem para resolver junto com o Itamaraty, que é retirar esses brasileiros de lá, ou trazer de volta aqui para o Brasil, ou deixá-los em alguma região onde eles possam ficar em segurança, né, longe de uma área de conflito. Agora tem toda a preocupação econômica, né, também com o que está acontecendo, principalmente para o agronegócio, para o produtor, que teme a escassez de fertilizantes, embora o Ministério da Agricultura venha afirmando que tem ainda fertilizantes, pelo menos para essa safra que a gente vai iniciar
Agora, a grande safra do meio do ano para frente que pode ser uma preocupação. Em relação a isso, a gente tem alguma repercussão de hoje aí em Brasília também, da preocupação de como todas as sanções que foram impostas à Rússia, fora o conflito também que já está acontecendo, como tudo isso pode se refletir aqui no Brasil? Olha, Ana Paula, o que Tereza Cristina tem dito, né, quando questionada sobre os reflexos, então, disso no mercado brasileiro, ela disse o seguinte, que o único país que se negocia com o Brasil não é apenas a Rússia, ou seja, tem outras possibilidades. Falando de fertilizante, claro, que preocupa bastante, mas é isso que ela tem dito para tentar acalmar os ânimos aí até mesmo dos investidores e também dos brasileiros, que não se tem apenas uma dependência da Rússia, mas que há a possibilidade também de se negociar com outros países. É importante ressaltar que hoje ainda não tivemos uma manifestação do encarregado, né, de negócios da Ucrânia. Tinha expectativa de uma coletiva ali por volta das 11h30 da manhã, mas agora mudou essa previsão para as 4 horas da tarde. A ver também, vamos inclusive também questioná-lo sobre essa questão das negociações, os impactos também, claro, mas por hora o Ministério da Agricultura está tentando manter esse tom otimista, por mais que o cenário entende ser muito complexo, mas o entendimento é o seguinte, claro, precisamos da Rússia, mas também temos que olhar para outros países que possam nos ajudar enquanto durar esse conflito, Ana Paula. Tá certo. Obrigada, aqui é o Ângelo Nascimento. Ângelo, obrigada pela sua participação. Bom trabalho por aí. Qualquer coisa é só gritar a gente aqui em São Paulo, tá bom? Combinado, Aninha, para vocês. Valeu. Aí também. Bom, vamos falar mais sobre essa questão da repercussão econômica, inclusive, né? Aliás, aqui no Bora Brasil, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com uma brasileira que está em Moscou. Moscou que, quando tudo isso começou, quando a gente ainda falava em uma ameaça, ainda falava que Vladimir Putin tinha tropas posicionadas e poderia invadir a Ucrânia, o que muitos especialistas achavam que não ia acontecer, Moscou estava numa situação de bastante tranquilidade. A própria população encarava essa possibilidade de conflito com uma serenidade muito grande. Mas foram muitas as sanções econômicas impostas à Rússia e algumas já com repercussão interna no país para a população. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma brasileira que mora por lá, trabalha inclusive como intérprete de português, do russo para o português, e vai conversar com a gente como que está o clima na Rússia nesse instante. Na capital, em Moscou, não tem confronto por lá, mas a população já está, desde o fim de semana, bastante dividida. Né? Parte ainda segue apoiando o presidente Vladimir Putin, que é uma figura popular dentro do país, e parte já se virou contra o governo e pede o fim dessa invasão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.